senhores, nós estamos falando bastante a respeito de oração nas últimas mensagens. E eu creio que isso não é à toa, eu creio que isso não é em vão. Eu creio que Deus está nos exortando e oxalá nos preparando para alguma coisa. Então eu volto a perguntar para os irmãos: vocês oram? Vocês são dados à prática de oração? E não apenas isso, nós oramos mais por nós ou pelos outros? Qual a medida disso? Temos orado pela nossa comunidade, temos orado pelos nossos pastores, temos orado por outras igrejas, ou nós somos daqueles que, vai lá, até oram, né? A gente é crente, mas oramos somente por nós, ou pelos mais próximos a nós, esquecendo todos os demais. Nós temos orado por pessoas que nós nem conhecemos, e temos orado continuadamente por isso. De outra maneira, temos orado agradecendo a Deus por tudo, inclusive pela nossa comunidade, agradecendo a Deus por outras comunidades que Deus tem levantado, ou nós só sabemos pedir? Vamos ver algumas importantes lições a respeito de oração que Paulo nos instrui aqui nessa introdução da sua carta aos Romanos. Uma coisa que eu queria falar antes de lermos o texto é o seguinte: a oração, o tema oração é muito abrangente. E hoje eu vou falar apenas de uma pequena faceta a respeito de oração, e isso vai parecer alguma coisa até meio técnica. Nós não vamos entrar hoje, porque o texto até não nos permite isso, na questão do deleite da oração, do prazer da oração, da busca que nós devemos ter a Deus como uma corça anseia por águas. Nós vamos falar um pouquinho mais técnico. Então vamos ler juntos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 8, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente me recordo de vós em todas as minhas orações, suplicando que de algum modo seja possível, de acordo com a vontade de Deus, uma oportunidade de ir visitá-los. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós nesta manhã e nos ajuda com Teu Santo Espírito. Me ajuda, Senhor, com as minhas debilidades. Não é a minha palavra, Senhor, é a Tua. Não é a minha glória, mas é a Tua. Não é o meu povo, mas é o Teu. Fala conosco. Nos auxilia, Senhor, a crescermos. Nos auxilia a termos, de fato, uma vida espiritual digna do Teu chamado. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. E é justamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Na última oportunidade, meus senhores, nós vimos que todo cristão, ele é alvo da graça que concede paz com Deus. Depois nós vimos que a fé é uma obra divina, e sendo, portanto, uma obra divina, Deus deve ser sempre glorificado pela fé dos santos, tanto a nossa
como dos nossos irmãos. Também nós vimos que Paulo, ele servia a Deus em espírito. E isso significava que todo o seu trabalho era um ato de culto. E assim, meus irmãos, deve ser também todo o nosso trabalho. Um ato de culto, de adoração. E aí eu acabei, como sempre, avançando o tempo, e nós não pudemos ir mais à frente ao tópico que tratava a respeito de oração. Portanto, hoje, nós relembraremos que o trabalho espiritual de Paulo envolvia a oração por todos os santos, relembrando então o significado desse servir a Deus em espírito, porque isso é algo que precisa ser martelado constantemente à igreja, que tem feito uma divisão não bíblica entre o trabalho para o Senhor, o trabalho na igreja, o servir a Deus e o trabalho chamado erroneamente de secular. Depois, a partir disso, nós vamos ver então que a vida espiritual, ela envolve necessariamente oração incessante. E que essa oração, ela deve se estender aos outros. Não podemos ficar orando apenas por nós mesmos, porque nós não fomos chamados sozinhos. Isso é um outro erro da igreja atual. Esquece que nós somos o povo de Deus. Assim nós veremos que a intercessão, ela é tanto um dever quanto uma bênção. Por fim, nós veremos que a oração, ela deve estar sempre submissa à vontade de Deus e que Deus nos auxilie. Então, recapitulando o que nós vimos a respeito do serviço espiritual do apóstolo Paulo, senhores, todo serviço de Paulo é um culto. Ele afirmou isso. Ele afirmou que servia a Deus em seu espírito, pois Deus a quem sirvo em meu espírito. Em seu espírito pode ser traduzido como do fundo do seu coração, envolvendo todo o seu ser. E essa palavra, esse servir, esse termo no grego, em todas as vezes que aparece nas Escrituras, sempre diz respeito a um serviço sagrado, a uma adoração, a prestar culto. Ou seja, servir é prestar culto. Então, meus irmãos, tudo que Paulo fazia, tudo que ele fazia referente ao Evangelho, ele fazia como um culto, não só a reunião. Muitas pessoas, muitos crentes acham hoje que só o culto, só o ajuntamento dos santos é um serviço sagrado. Não. Tudo que envolve o Evangelho é um serviço sagrado. E o que nos faz cristão, meus irmãos, não é participar de atividades na igreja, nem mesmo pregar. Mas o que nos faz de fato cristão é servir a Deus em espírito, ou seja, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E isso nós vimos que se estende a todo o serviço do crente, porque todo o serviço do crente deve ser tratado como um culto. Eu lembrei que isso é algo que a Reforma ressuscitou com a questão da vocação. Toda vocação é sagrada. E o que é vocação? É a habilidade de Deus para que você faça alguma coisa. O seu trabalho é uma vocação, é uma habilidade que Deus lhe deu, que vem do alto para você exercer para a glória de Deus. Assim, toda a nossa vida, ela é espiritual. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos deve ser feito como para Deus e não para os homens. Sim, trabalhamos para os homens, mas aquilo deve ser entregue como um ato de adoração a Deus. Aonde nós estivermos trabalhando, as pessoas têm que ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que dizer: meu Deus, como é que você faz isso? Por que você se empenha tanto? Como é que você tem força para fazer isso? As pessoas não reconhecem. Mas você continua fazendo, você faz mais até do que é necessário. Você sabe
que não está fazendo simplesmente para homens, mas está fazendo para Deus, está fazendo para a glória de Deus, porque tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, deve ser para a glória de Deus. Então, a definição, aquela distinção entre o trabalho para o evangelho e o trabalho secular é altamente errôneo, não é algo bíblico, pois todo trabalhador exerce uma vocação divina enquanto exerce a sua profissão. Portanto, tanto um pastor pregando o evangelho, quanto uma mãe, uma dona de casa, cuidando dos seus filhos, ambos devem servir em espírito, de todo o coração, como um culto a Deus, porque ambos estão cultuando a Deus naquilo que foram chamados. Antes da reforma, todo o serviço era visto como secular, e hoje nós vemos nas igrejas isso sendo pregado. E só o clero tinha um envolvimento santo com o sagrado. E a reforma destruiu isso pela base e depois continuou com os puritanos. Aonde você está, você faz o melhor para Deus. O nosso objetivo hoje é falar sobre oração como um motor de uma vida espiritual saudável. Assim, nós devemos lembrar que o serviço espiritual de Paulo envolvia incessante oração. Da mesma maneira, nossa vida espiritual deve envolver incessante oração. Opa, vida espiritual na igreja só? Não, em tudo, o tempo todo, enquanto respiramos. Porque Deus nos dá fôlego, se não for para nós glorificarmos o seu santo nome. E a primeira oração que nós destacamos na mensagem passada foi a oração de Paulo glorificando a Deus pela salvação dos romanos. Primeiramente, diz ele, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. E lembramos, Paulo ele não está elogiando a fé dos romanos, mas ele está, primeiramente e antes de qualquer coisa, glorificando a Deus pela salvação dos romanos. Assim, vamos entrar no primeiro ponto, de fato, da mensagem. A vida espiritual envolve oração incessante. Muitos autores já disseram, e eu não sei de onde que é a origem dessa máxima, mas muitos já disseram que a oração é a respiração do crente. Veja, a oração ela é parte e prova da nova natureza do crente. É parte. Aquele que nasceu de novo, sobrenaturalmente, nasceu de novo, agora como uma nova criatura, naturalmente quer falar com o seu Pai, com o seu Salvador. Então, é parte, mas não só é parte, é prova. Crente que não ora é uma aberração. Se você não tem a prática de orar, eu te recomendo do fundo do meu coração que você não só preste muita atenção nessa mensagem, mas que você faça uma oração diante de Deus antes desse dia terminar. Senhor, me salva e desperta em mim o desejo de falar contigo. Cita um autor, Arthur Pink, ele diz o seguinte: a oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Pelos movimentos desta respiração celeste, entendemos que há vida, que estamos vivos, vírgula, ou não. Deixa eu exemplificar isso com uma ilustração bem simples. Imagine um filho morando com seu pai. Não paga aluguel, está lá, não paga IPTU, não paga nada, não paga água, não paga luz, não paga internet, não apaga nem a luz quando sai do quarto. Não paga comida, é o seu pai que lhe sustenta. E ele não fala com o pai. Ele entra, sai, vive dia após dia, mas não fala com o pai. Não seria no mínimo estranho? Como é que você, como pai, se sentiria tendo um filho assim?
E queira Deus que você não tenha. Vamos continuar na ilustração. Falamos de nova natureza, nova criatura, nascidos de novo, nascidos do alto. Um recém-nascido. Como é que ele se comunica com seus pais? Ele chora. Ele faz uns ruídos, uns grunhidos, uns gemidos e chora. Essa é a sua comunicação. É assim que ele diz: pai, eu estou com fome. É assim que ele diz: pai, eu fiz cacaca. É assim que ele diz: pai, eu estou com sono. É a comunicação. E de uma maneira sobrenatural os pais compreendem aquilo. Aí ele cresce um pouco. Criança. E aí ele fala com o pai. E fala com o pai. E fica o tempo todo. Pá, não, porque aí eu fui ali, aí o meu amigo, pá. E daqui a pouco até você tem que dizer: chega, menino. Vai para a sala. Vai para o quarto. Vai brincar lá fora. E a vontade de dizer: eu não aguento mais ouvir a tua voz, me dá 1 minuto de sossego. Por quê? Porque a criança necessita falar com seu pai, está falando continuadamente com seu pai. Mas aí chega aquilo que o mundo chama de adolescência, que na realidade é um adulto jovem. E jovem é idiota. Enfim, chegou na adolescência, e aí esse adolescente não fala mais com o pai. Ele tem vergonha agora do pai. Às vezes ele quer carona para algum lugar, mas me deixa uma esquina antes. Ele não quer mais ser visto com os pais. Ele cresceu, ele acha que ele é independente, ele acha que ele é melhor, ele acha que... Assim somos nós, irmãos. Nós, quando nascemos de novo, nós não tínhamos muita comunicação, não sabíamos orar de forma bonita, mas nós chorávamos, nós gemíamos, nós buscávamos a Deus para tudo. E aí depois nós chegamos na estatura de criança. E como criança, nós ficávamos falando com Deus. Nós gostávamos de reunião de oração, nós gostávamos de ler a nossa Bíblia e orar, e orávamos antes e orávamos depois. Era prazeroso orar. E veja, a nossa oração para com o Pai não é igual uma criança falando com seu pai terreno. O pai terreno pode uma hora dizer chega, mas o Pai Celeste jamais vai dizer chega. Eles têm prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Mas aí nós crescemos mais um pouquinho e viramos adolescentes. E aí nós procuramos o nosso pai só quando nós queremos ajuda. Assim como um adolescente, quando quer o carro emprestado, quando está precisando de dinheiro, quando está precisando de socorro em algum apuro, nós vamos ao Pai somente quando estamos doentes, somente quando estamos em algum apuro, somente quando fizemos alguma besteira. Mas o que o Jesus nos ensina: se vocês não se tornarem como crianças. Esse é o nosso modelo. Crianças que falam constantemente com seus pais. E todos nós, meus irmãos, temos uma grande desculpa universal. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui: você ora? Por que você não ora? Porque eu não tenho tempo. Tempo. Temos tempo para mexer no celular, temos tempo para redes sociais, temos tempo para maratonar séries. Temos tempo para os nossos prazeres e as coisas que nos agradam. Mas nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para todos os ladrões de tempo. Mas para Deus não. E às vezes nós estamos tão sem tempo que Deus, Ele providencia um milagre para nós. Ele nos envia alguma aflição. E ao enviar essa aflição, do nada, Ele faz com que nós encontremos tempo. E aí nós notamos o seguinte, que até as aflições que nos sobrevêm é misericórdia do nosso Pai. O reformador Lutero, ele tinha o costume de orar 1 hora pela manhã. Não se prenda a métodos, eu tenho que orar 1 hora. Mas é só um exemplo, ele orava, tinha esse costume. E nós, quando estabelecemos, não, vamos orar de manhã antes de ir para o trabalho. Mas hoje eu estou apurado. Vamos orar. Hoje não deu, Senhor. Desculpa aí e tal.
E Lutero, quando ele estava muito atarefado, o que ele fazia? Ele acordava mais cedo e orava 2 horas. É um bom exemplo para nós. A nossa geração prioriza coisas erradas, números, atividades sociais, mas não a oração. O nosso Senhor, ele retirava-se para orar constantemente. Às vezes ficava uma noite inteira em vigília orando. Nos aconselhou a fecharmos a porta do nosso quarto, a termos um momento a sós com Deus. Nós vimos na mensagem passada que não somente nisso, mas em todo o tempo o nosso Senhor estava orando. No meio de uma balbúrdia, os discípulos chegando, os fariseus o rejeitando, e ele levanta os olhos para os céus e diz: ó Pai, obrigado porque tu escondeu essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Constante oração. As Escrituras nos advertem, irmãos, a orarmos sem cessar em todo o tempo, com súplicas e com vigilância. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses: nunca deixem de orar. E o que significa isso? Que nós vamos para um mosteiro e vamos ficar 24 horas por dia numa cela, nos chibatando, comendo ervilha e orando? Não! Nós temos a nossa vocação e fomos chamados para exercer essa vocação no mundo. E nesse tempo, nós temos que encontrar o tempo correto de oração, a sós e durante o dia. Eu sugiro que os irmãos aprendam aquilo que Charles Spurgeon chamava de pequenas setas ao céu, orações curtas. Você vai cortar um cabelo, Senhor, me ajuda a fazer o melhor e me ajuda que esse cliente não seja tão chato assim. Você vai fazer a sua instalação elétrica do seu trabalho, Senhor, me auxilia aqui. Acabou, Senhor, muito obrigado. Vai comer, agradeça. Não tem o que comer, agradeça. Vai emagrecer um pouco. Está andando, parou no elevador, o que a gente faz? O ladrão de tempo puxa o celular e vai dar uma conferida. Não, porque eu preciso estar conectado. Não! São segundos preciosos que nós temos, que juntando dá um monte de tempo durante o nosso dia para elevarmos os nossos corações ao Pai, em nome de Cristo Jesus. O trabalho incessante de Paulo, meus irmãos, nunca foi desculpa. Ele nunca sofreu com falta de tempo para orar. E veja, ele com certeza era mais ocupado do que qualquer um de nós. E com certeza, ele tinha muito menos recursos do que qualquer um de nós. Ele não podia mandar um e-mail, ou uma mensagem de WhatsApp, ou um áudio de WhatsApp para alguma igreja. Ele tinha que caminhar, ele tinha que escrever. Nós temos tudo, irmãos. E tudo que é dádiva de Deus para a nossa geração, nós tornamos em um ídolo e num ladrão de tempo. Segundo lugar, a vida espiritual envolve oração incessante por todos. Note, Paulo ele desejava compartilhar algum dom espiritual com os romanos, mas enquanto isso não era possível, o que ele fazia? Orava. Muitas vezes nós não podemos pregar para alguém, mas nós podemos orar por alguém. Muitas vezes nós não podemos auxiliar alguém, mas podemos orar por essa pessoa. Claro que muitas vezes nós podemos auxiliar, e aí, meu irmão, não adianta você ficar orando se está na tua mão ir lá e ajudar. O cara está caído no teu lado e você com a mãozinha juntinha, Senhor, envia alguém para levantar. Não, estende a tua mão e levanta. Mas muitas vezes nós estamos impossibilitados. Mas não estamos impossibilitados e não temos desculpa para dizer que estamos sem tempo de orar. Orar por qualquer pessoa. Veja, mesmo sem conhecê-los, Paulo orava sempre, verso 9, e em todo o tempo, verso 10. E isso nós sabemos que não é mentira nem força de expressão, porque Paulo chama a Deus como testemunha. Que vergonha para nós, meus irmãos. Nicodemos escreveu o seguinte:
Agradecer a Deus pelo crescimento de pessoas de outra igreja, como Paulo fazia, já é uma grande coisa. Mas interceder todos os dias por elas, aí é preciso ser um crente de verdade. Será que nós somos crentes de verdade? Creio que uma das razões para Paulo falar sobre a sua oração e deixar registrado na carta que ele enviou aos romanos era para motivar eles, dando o seu relato como um exemplo, e um exemplo com o sabor de convite. Por isso que Paulo registrou isso. Era como se Paulo dissesse o seguinte para os crentes em Roma: estou orando, portanto, orem também. Estou orando por vocês, portanto, orem também por mim, e não somente por mim, mas orem também por outros. Eu temo que hoje haja mais gente pedindo oração do que orando. Ah, como crente é bom para pedir oração. E para orar? É terrível nós sabermos que muitos pedidos de oração, eles ficam no vácuo. Além de ter aquelas pessoas que vivem pedindo o crente 6 horas, né? Conhece? 6 horas por mim? 6 horas. Tem pessoas que pedem muita oração. Mas o que me aflige são esses pedidos de oração que ficam no vácuo. Pessoas que prometem oração. Pode deixar, eu vou orar por isso aí, irmão. Mas esquecem. Mas não tem tempo. Mas aquilo fica para lá. Vão esquecendo. Paulo chamou Deus por testemunha, dizendo que orava constantemente. Meus irmãos, deixa eu compartilhar algo pessoal com os irmãos. Após muitos e muitos erros, eu aprendi um segredo ministerial. E olha que nem precisou vir a luzinha do céu e o dos anjos. Mas levando patada, eu aprendi um segredo. Quando alguém me pede oração, eu oro instantaneamente. Naquela mesma hora. Claro que dependendo do caso, da situação, eu persevero em oração. Quando é uma enfermidade, quando é alguma coisa, né, que necessita, eu persevero em oração. Mas os pedidos, aqueles pedidos às vezes rápidos, coisas simples, ou de grande aflição, mas momentânea, e que rapidamente solucionado, ou passa aquela situação, eu oro imediatamente. E eu sugiro que os irmãos façam o mesmo. Por quê? Para não esquecer. Nós esquecemos. Para não mentir. Irmãos, quanta patada eu já levei. De chegar o irmão e me dizer assim: ah, pastor, aquela situação lá foi resolvida, muito obrigado por suas orações. Oi? E aí você fica naquela situação: puxa, agora eu acabo com ele e digo: ah, irmão, me perdoa, eu não orei. Ou eu minto e pioro mais a situação e digo: não, tudo bem. Depois de muito tempo eu aprendi: para e ora. Mas eu sou ocupado, pastor. Primeiro, se você é ocupado e deu tempo para alguém pedir oração, você já não está tão ocupado assim. Você olhou seu celular, você falou com alguém, né? Então, já há isso ali. E essas orações, meus irmãos, não precisa ser de joelho, com as mãos para cima, ó Deus de Abraão. Não. É simples, é rápido, é de coração. É como se fosse para você. Todos nós, não apenas quem exerce alguma função na igreja, nós temos o dever da oração incessante. Mas falando ainda sobre oração, orar não é apenas pedir. Orar é também agradecer. Vamos voltar para a ilustração do filho. Imagine um filho que só dirige a palavra para você quando ele precisa de alguma coisa. No máximo é: bom dia. Bom dia, pai. Ou, né, hoje em dia se perdeu o respeito. E aí? E aí, durante o dia ele precisa de alguma coisa, aí vem: pai, paizinho,
eu estou precisando de uma coisa aqui, Pai querido. Aí fica aquelas coisas melosas que nós já aprendemos que não cabem na oração. Ó querido Deus bonzinho, não cabe na oração. Jesus nunca orou assim, a palavra de Deus não tem nenhum exemplo de oração assim. E nós fazemos isso, irmãos. Nós passamos o dia todo, no máximo antes da refeição, ou, vai lá, os homens têm as resoluções de a primeira pessoa e a última pessoa que devem falar durante o dia é Deus, então acorda, faz uma oração, antes de dormir faz uma oração também, e aí passa o dia quieto. Mas aí precisou, Paizinho, querido, você é tão poderoso, misericordioso, e aí nós nos enchemos de palavras bonitas, e bem pouquinho de coração nisso. Orar, meus irmãos, é também agradecer. Nós podemos passar um dia todo orando, sem pedir nada, mesmo porque Deus nos enche de bênçãos sobremaneira. Você já agradeceu o dia de hoje? Você agradeceu a liberdade? Você agradeceu por acordar na sua cama e não no inferno? Por acordar com saúde? Por ter chuva? Por ter meios para ir a uma igreja? Por ter uma igreja? Por ter uma igreja, vai lá, saudável? Por ter a sua família? Por ter seus filhos? Por ter seu trabalho? Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Você come como? Não é por meio do trabalho? Então deixa de ser ingrato e agradece. No máximo vai procurar algo melhor enquanto isso. E enquanto está procurando algo melhor, exerça como para Deus e agradeça a Deus por ele. Ah, mas como é que eu vou agradecer pelo meu marido? Você não sabe como ele é. Querido, eu sei como você é. E eu acho que ele deveria ter dificuldade de agradecer por você. Oremos. Agradecendo. Nós não podemos ser como a sanguessuga de Provérbios 30. Dá. Mais. Quanto nós estamos rendendo graças a Deus. Quanto do nosso tempo de oração é para agradecer a Deus. Quanto do nosso tempo do dia é para agradecer a Deus. Nós temos agradecido por aquilo que nós temos, por aquilo que recebemos. Temos agradecido pela nossa salvação, pela salvação dos outros. Você já agradeceu pela salvação de um ente querido, pela salvação do seu filho, ou do seu marido, ou da sua mulher? Todos nós, não apenas quem exerce alguma função na igreja, nós temos o dever da oração, de ação de graças a Deus. Terceiro lugar, a intercessão. Pedir pelos demais é um santo dever. Será que nós temos intercedido pelos outros, meus irmãos? Paulo, ele orava pelos romanos, e certamente ele orava também por outras igrejas. Ele não orava só pelos romanos, mas pelos filipenses, pelos gálatas, pelos coríntios e tantos mais. E eu creio que ele dividia o seu tempo de oração entre as petições particulares, as intercessões para os demais e a ação de graças. Nós temos que saber administrar o nosso tempo, inclusive de oração. Saber dividir. Quanto do nosso tempo, meus irmãos, nós passamos orando por nós. Orando por nós e nada mais. E quanto do nosso tempo nós passamos orando pelos outros. Olha que burdoada, né? Nós oramos tão pouco, e muitas vezes tão pouco só por nós e pelos outros. Qual será a proporção da nossa pouca oração? Qual será? Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte, e eu concordo com ele. Algumas igrejas prosperariam mais se alguns de vocês se lembrassem mais delas em suas orações. Quem sabe quais bênçãos recairiam sobre o pastor e as pessoas se vocês os carregassem em seus corações. As pessoas têm costume de orar pedindo avivamento. Senhor, aviva, traz um avivamento. Mas olha que genérico.
O avivamento sobre quem? Sobre a igreja. Então ora pela igreja. Avivamento sobre quem? Pelos ímpios que estão perdidos. Então ore por eles. Não faça uma coisa genérica. Senhor, traz o teu avivamento. É igual aquela coisa do evangelismo de quem não sabe evangelizar, né? Você é salvo. E a pessoa diz, salvo de quê? Aí você, não tinha pensado nisso. Eu só aprendi a perguntar se a pessoa é salva e oferecer a salvação. Aí você vai falar com Deus, Senhor, traz o avivamento. Eu acho que às vezes Deus olha para esse tipo de oração e diz, filho, mas que avivamento? Sobre quem? Ora pela igreja, ora pelas outras igrejas, ora por aqueles ministérios que você às vezes olha com desdém, porque eles têm um ensino teológico fraco, e ora por eles. Qual a diferença de nós e essas pessoas? Qual a diferença de um... Vai lá, não quero dizer ninguém. De um cara muito pitoresco e um Calvino, um Lutero, um John Bunyan. Qual a diferença? Ambos eram pecadores, mas a graça de Deus foi derramada sobre um deles. E essa mesma graça pode ser derramada sobre qualquer um. Se recebemos um pouco mais de conhecimento, isso não é motivo de orgulho, mas de humildade e de responsabilidade de pedir que as escamas caiam dos olhos dos demais. Eu sugiro, meus irmãos, que você tenha um horário para intercessão. Para intercessão. Eu precisei me organizar para fazer isso, porque ficava sem tempo. Paulo, ele tinha momentos em que ele parava para orar. E como a gente viu, ele tinha ação de graças, ele tinha intercessão e as próprias orações. Eu proponho que os irmãos destinem um tempo para orar, mas destinem um tempo para orar somente pelos outros. Eu fiz isso e é uma bênção, irmãos. Eu estabeleci um determinado horário e, como os irmãos me conhecem, eu sempre avanço um pouco, mas a minha vida é uma escravidão de despertador de celular, porque o meu dia é todo metódico, do acordar ao dormir. Os irmãos sabem das dificuldades cognitivas e da dificuldade da minha cabeça e de outras situações, então eu tenho que estar todo regrado. E eu tenho o tempo certinho, leitura bíblica, desperta, intercessão, agora intercessão, oração por causa disso, daquilo, daquele outro, e eu acabo sempre avançando um pouco a intercessão, e aí eu tenho que parar por causa de um outro compromisso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há muitas coisas para nós orarmos e intercedermos. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei pelo que orar. Começa e você vai ver. Tem um título de um livro, eu não li o livro, eu não sei se o livro é bom, mas o título do livro já foi bastante para mim. Ocupado demais para deixar de orar. Não sei se é bom, não estou recomendando, mas essa é uma prova. Quando nós começamos a orar, nós vemos que o tempo, de fato, é pouco, é pequeno, para tanta coisa que nós temos que orar. Agora, se você orar somente pelo seu umbigo, mesmo sendo um universo quase sem limites, aí você vai ficar, agora eu não sei mais o que orar. Ore pelos outros. Há muita gente, muitos assuntos. E olha, eu confesso para os irmãos, eu não costumo orar por outras igrejas. Principalmente que eu não conheço. Eu oro por alguns ministérios específicos, mas que o Espírito Santo transforme não somente os meus erros, mas os erros dos irmãos e nos faça homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fato nascidos de novo, espirituais, que têm uma vida saudável de oração. Quer ver outra coisa que eu vou sugerir para os irmãos? Um caderno de oração. A gente já fez o caderno de ação de graças, né? Vai lá, compra mais um e faz um caderninho de oração. Eu fiz um caderninho para intercessão.
Os irmãos sabem que eu não costumo falar de mim em púlpito, mas é só um exemplo, eu preciso fazer isso. Se eu for orar pela igreja, minha cabeça é fraca. Apesar da nossa comunidade não ser muito grande, eu ia acabar esquecendo de alguém, ia acabar lembrando mais de alguém mais próximo, ou de alguém que estivesse com alguma dificuldade. Mas se fulano está com alguma dificuldade, não quer dizer que cicrano não precisa da sua oração. Ele precisa também. Então eu fiz uma lista com os membros da igreja, inclusive ex-membros da igreja, e oro. E qual a maravilha disso? Eu consigo orar por toda a igreja durante a semana, mais de uma vez. Se organizar. Veja, conversando com o reverendo Josafá, a gente nem estava falando nisso e começamos a conversar alguma coisa, e ele disse assim, ele falou sobre esse desafio de assumir agora a sede da presbiteriana na Bahia. E ele confidenciou para mim, óbvio, ele chegou agora. Se você chegar num lugar onde tem 50 pessoas novas, você vai ter dificuldade de conhecê-las e de saber o nome delas. Imagina de 500 pessoas. O que ele fez? Imprimiu o nome de todos os membros. E aí no momento de oração dele, de intercessão, ele vai lá, bota o dedinho em cima e lê: Senhor, agora eu vou orar por fulano de tal. Ele pode não os conhecer, assim como Paulo não conhecia os romanos, mas ele ora por eles. Paulo era desconhecido dos crentes de Roma, e esses crentes de Roma eram seus desconhecidos. Ainda assim, eles não eram desconhecidos das suas orações. Quantos de nós que congregamos na mesma comunidade somos desconhecidos uns dos outros nas nossas orações? Isso é uma aberração. O bem-estar, o crescimento, o fortalecimento da igreja de Roma, bem como a ação de graças por aquelas conversões, faziam parte das orações do apóstolo. Portanto, imitemos o apóstolo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, escreveu Paulo. Todos nós, meus irmãos, não apenas quem exerce alguma função na igreja, nós temos o dever da oração intercessória. Quarto lugar, as bênçãos da mútua intercessão. Primeira coisa que precisa ser falado, mas como é um ponto passivo, eu não vou, e não é o foco da mensagem, eu não vou me demorar nele. Deus ouve as nossas orações. Por que nós oramos? Porque nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos, porque nós temos necessidades, ou porque nós queremos agradecer por algo que nos foi suprido, ou porque outros têm necessidade e porque nós queremos agradecer que foi suprido na vida dos outros. Assim, nós oramos porque cremos em Deus e cremos nas suas ordens, e Ele nos ordenou orar. Esse é aquele tipo de coisa que eu fico... É quase como um espelho, mostrando quão ruim, quão mal, quão vil eu sou. E os irmãos também. Porque a oração é para a nossa bênção. A oração é para a nossa comunhão com Deus, apesar de esse não ser o tema da mensagem. E ainda assim Deus tem que nos ordenar. E ainda assim os pastores têm que pregar a respeito disso. E ainda assim, muitos de nós vão para casa e vai continuar vivendo da mesma forma. Somos ou não somos um povo medíocre? Se não é a graça de Deus, irmão. Se não é a graça de Deus. Nós não oramos para mudar a Deus, mas para Deus nos mudar. Nós devemos lembrar que quando intercedemos para os outros é a mesma coisa. Deus sabe o que é melhor para
a pessoa que você está orando. Então, se você está pedindo determinada coisa para ela e Deus não faz o que você está pedindo, faz outra coisa, glorifica a Deus, porque, meu irmão, Ele sabe muito melhor o que essa pessoa precisa e o que é bom para ela, o que é bom para a glória do seu nome, do que nós sabemos. Eu glorifico a Deus por Ele não ouvir muitas das minhas orações. Eu glorifico a Deus por Ele atender de forma diversa muitas das minhas orações. E notem, novamente eu digo, eu não estou nem entrando no mérito da oração como uma comunhão desejável com o Senhor. Isso é outra mensagem. Eu estou pontuando algumas coisas técnicas a respeito de oração. Há um grande fortalecimento em saber que há alguém orando, que há alguém intercedendo por nós. Paulo ele apela para Deus como testemunha, porque ele cria que era importante que os romanos soubessem que ele estava orando incessantemente, continuadamente por eles. Saber do interesse do apóstolo ia fazer o quê? Ia despertar a afeição dos romanos e fortaleceria eles durante a sua caminhada. Isso acontece também conosco. Eu sei de algumas pessoas que oram por mim aqui nessa comunidade e fora dessa comunidade. E, meus irmãos, isso me conforta demais. Aqueles momentos difíceis de aflições, aqueles momentos que eu não sei nem o que falar, aqueles momentos onde só há desespero e lágrima e onde o Espírito Santo está ao meu lado gemendo, porque esse é o significado correto. Não é nós que vamos gemer por meio do Espírito, é o Espírito gemendo. Me consola e me conforta saber que tem pessoas orando por mim. E isso também libera espaço na minha agenda. Porque se eu preciso orar menos por mim, eu tenho mais tempo para orar pelos outros. E olha que troca maravilhosa, meus irmãos. Eu orando somente por mim. Várias pessoas orando por mim. E eu livre para orar por outras pessoas, para entrar nesse ciclo. Isso é glorioso. A afeição pelos objetos da nossa intercessão é outra grande bênção que a intercessão gera. A intercessão mútua, ela fomenta a afeição mútua. Por que nós somos frios uns com os outros? Porque nós não oramos uns pelos outros. Matthew Henry diz o seguinte, o puritano: é provável que nós tenhamos mais consolo naqueles amigos pelos quais nós oramos mais. Os irmãos já observaram que quando nós lemos os relatos da igreja perseguida, igreja que está em lugares onde o cristianismo é oprimido, nós lemos relatos de espancamentos, de prisões, de gente passando fome, de pessoas sendo estupradas, sendo mortas, torturadas. E aquilo não move o nosso interior. Os nossos olhos não vertem uma lágrima pelos nossos irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque nós não oramos por essas pessoas. Elas são estranhas para nós, porque não conhecemos elas, e continuam estranhas para nós, porque nós não oramos por elas. De forma inversa, os irmãos já perceberam, quando nós estamos orando aqui, por exemplo, para algum ente querido de um irmão da comunidade, nós não conhecemos aquela pessoa, nós nunca vimos aquela pessoa, mas nós, por afeição àquele irmão, nos juntamos em oração e começamos a orar por essa determinada pessoa. O que acontece? Quando ela melhora, quando a situação de aflição passa, nós ficamos felizes, nós nos gloriamos, nós regozijamos em Deus. Mas você não conhece a pessoa, mas eu estou feliz, porque ela passou por aquela aflição, porque Deus ouviu a nossa voz. Da mesma forma, nós ficamos tristes quando alguns desses pioram ou acabam falecendo, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque criamos laços de afeição. A oração pelos outros cria um elo de irmandade, um elo de amor, de interesse pelo bem-estar alheio.
Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos tornamos um. O segundo mandamento, no resumo do nosso Senhor Jesus Cristo, diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Nós oramos por nós. Então, se nós amamos o próximo, devemos orar pelo próximo como oramos por nós. No mínimo, na mesma medida. E prestem atenção, nós não podemos amar verdadeiramente aqueles por quem nós não oramos. E não podemos ficar sem orar por aqueles que verdadeiramente amamos. Mentir é pecado. Eu te amo, meu irmão. Você está orando pelo irmão que ama? Nós temos orado pelos nossos próximos. Se não, comecemos hoje. Hoje, você está sendo chamado hoje ao arrependimento e à mudança. A oração nos aproxima, pode aproximar, melhor dizendo, inimigos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ordenou que nós orássemos por aqueles que nos maltratassem e nos perseguissem. Temos feito isso, irmãos? Faz o seguinte, tenta orar por alguém que lhe fez mal. Você está fervendo, um machucado, raiva, um misto. Tenta orar por quem lhe fez mal. A sua mágoa, a sua ira, o seu desejo de vingança vai definhar. Eu garanto. Experimente orar pelo seu inimigo. Veja, talvez ele continue sendo o seu inimigo. Talvez ele continue nos odiando. Mas, meus irmãos, nós não conseguiremos mais odiar aquela pessoa. Nós odiamos as pessoas porque nós não oramos a Deus por elas. Se não podemos amar verdadeiramente aqueles por quem nós não oramos, certamente nós não seremos capazes de odiar aqueles por quem nós oramos. Isso não vai ser na sua primeira oração, nem na segunda, mas quando você continuadamente intercede, aquilo muda. Será que nós já oramos pelos nossos inimigos, irmãos? Veja, talvez você tenha orado até imprecatoriamente, né? Senhor, derrama o teu juízo, até foi com raiva, até justiça. Não, pede misericórdia, porque se a justiça de Deus viesse sobre nós, nós também estaríamos perdidos. Mas pela misericórdia, a justiça que nos alcança é de Cristo Jesus. Será que nós já oramos por alguém dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o mal que ele está causando, ele não sabe o mal que ele causou. Quinto e último lugar, submissão na oração. Verso 10, em todas as minhas orações, suplicando que de algum modo seja possível, de acordo com a vontade de Deus, uma oportunidade de ir visitar-vos. Submissão. Nós devemos orar suplicando, não ordenando. Tem gente aí, tem uns acelerados aí que ensinam a ordenar a Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Paulo tinha submissão à vontade soberana de Deus, isso era uma característica dele. E ele orava incessantemente para que a providência tornasse possível os seus projetos. E se a providência não tornasse possível, ele glorificava. Note que até mesmo Paulo passou por problemas, passou por demora em resposta de oração, passou por recusa de oração. Isso significa que isso não é um privilégio nosso. Não é privilégio.
Mas Paulo, apesar de não ser atendido, ele continuava pedindo, como diz no verso 13: ora, não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu planejei ir até vós, mas fui impedido até agora. E aí, ele continuava orando. Por quê? Porque Deus não tinha dito para ele não. Não, você não vai. Isso solucionava a questão. Ele era impedido. Então ele continuava orando. Assim, meus irmãos, as nossas súplicas devem ser acompanhadas de perseverança. Martin Lloyd Jones, ele escreveu assim sobre esse caso: ele continuou orando por essa bênção, não se entregou ao desespero por ter sido impedido, não se desanima, não se aborrece, não se irrita com Deus. Meus senhores, como que nós nos comportamos em nossas orações? Nós perseveramos? Ou nós oramos uma vez? Tem aquelas pessoas que ensinam assim, né? Se você orar com fé, você precisa pedir uma vez só. Já viu isso? Porque se você pedir mais de uma vez, você está demonstrando que não tem fé em Deus. Eu preciso de muito amor para uma pessoa que diz um negócio desse. A gente vai chegar lá para frente. Perseverando, não desanimando. Tem aquelas pessoas que oram 1, 2, 3 vezes e aí diz: não adianta orar. Não vou mais orar, não adianta, não muda nada. Em contrapartida, nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que passaram décadas orando. A mãe de Samuel, a mãe de João Batista. Devemos orar clamando a Deus pela sua vontade, pelo seu decreto, e não decretando. Tem umas pessoas aí que são tão altas, tão elevadas, que decretam. É o tipo da pessoa que não manda nem o cachorro sair de dentro de casa, o cachorro não obedece, mas ele acha que Deus vai obedecer. Isso é esquizofrenia, né? Isso é uma doença. O próprio Paulo, meus irmãos, ele não tinha certeza se era da vontade de Deus a sua ida a Roma. Enquanto ele não tinha certeza se era ou não era, ele planejou e orava para que fosse possível. O Augusto Nicodemos escreve sobre isso assim: a verdade é esta: quanto mais alguém conhece a Deus, menos arrogante se mostra. Quanto mais você conhece a Deus, menos vai ficar lhe dando ordens e fazendo exigências, mas dirá: se for da tua vontade, Senhor, irei a Roma. E observe que não é outro senão Paulo que está orando dessa maneira. Paulo, a instrução do Senhor sobre oração diz o seguinte, lá na oração do Pai Nosso em Mateus 6: seja feita a tua vontade. Nós compreendemos que isso é muito além de simplesmente pedir que a vontade soberana de Deus seja feita, porque nós sabemos que ela vai ser feita. Mas a primeira coisa é essa: seja feita a tua vontade, seja como tu queres, e não como eu quero. E eu já ouvi pessoas, eu já vi, e eu já li pessoas que escreveram e falaram e pregaram, falsos mestres, afirmando que é errado orar se for da tua vontade, Senhor. Que é inútil, que é perda de tempo orar se for da tua vontade. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, eu não sei que Bíblia que elas leem. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele orou assim. O registro bíblico diz o seguinte: indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E deixando-os de novo, porque os seus discípulos estavam com muito sono, ele foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Notem quantos erros só esse trechinho aqui abate.
Não pode orar mais de uma vez. Jesus orou mais de uma vez, ô filhão. Então nós temos que orar incessantemente. Ah, não deve orar, seja feita da tua vontade. Jesus ensinou e orou assim. E glória a Deus, porque nós temos isso registrado para nos guiar. Devemos orar, meus irmãos, submetendo totalmente os nossos planos a Deus. E esses planos, obviamente, primeiramente, eles devem ser lícitos. Se nós oramos por algo que está contrário à palavra de Deus, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E aí, não vai dar certo. Nós devemos orar a Deus, nas palavras de Rod, o velho Rod, com referência aos mais comezinhos que fazeres da vida. Olha que legal, pega o dicionário depois em casa e vê. Comezinhos que fazeres da vida. O que significa isso? As minúcias, as pequenas coisas. Ah, eu não vou orar a Deus por causa disso porque é tão pequenininho, ele tem tantas preocupações. Deus é soberano sobre tudo e ele trabalha também nos detalhes. Não há nada que os seus filhos precisem, não há nada que aflige os seus filhos, que ele não se deleite, que nós o apresentemos como filhos necessitados e dependentes e confiantes. E a regra deve ser sempre, se Deus quiser, se Deus quiser. Nós estamos falando do contexto de viagem, né? Paulo queria viajar para Roma. O puritano Matthew Henry escreve o seguinte: as nossas viagens serão bem-sucedidas ou não, de acordo com a vontade de Deus. Elas serão confortáveis ou não, como lhe agradar. Note o seguinte: para Paulo, primeiro a viagem foi negada e depois a viagem foi acorrentada. Ele entrou em Roma, mas entrou preso. Como que nós fazemos, irmãos, as nossas viagens? Como que nós decidimos? Nós oramos por isso? Ou simplesmente dizemos, eu vou para tal lugar e depois da manhã eu volto. Aí Tiago vai dizer, jamais diga isso, porque a nossa vida é como uma névoa, nós não podemos dizer isso. Temos que dizer, se Deus quiser eu vou e aí voltarei. E se Deus quiser envolve a nossa oração. Senhor, eu devo ir. Senhor, é propício ir. Senhor, eu tenho recursos para ir. Então, Senhor, se é para ir, me abençoa, me leva, me conduz. Durante a estadia, ora pela volta, na volta, ora por tudo. E isso, meus irmãos, deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Todas. As respostas positivas de Deus nem sempre são como nós imaginamos. E Deus ainda deve ser glorificado. Note, Paulo chegou a Roma. Mas repito, ele não chegou como um pregador do Evangelho, mas ele chegou como um prisioneiro do Evangelho. Nós oramos e Deus nos dá resposta para as nossas súplicas. Muitas vezes de uma maneira que nós nunca teríamos sonhado. Quão maravilhosamente Deus trabalha para realizar os seus propósitos divinos, escreveu Spurgeon. Observe o seguinte: se Paulo entra em Roma como apóstolo, dificilmente ele chegaria no imperador. Mas como prisioneiro, ele foi conduzido diretamente ao imperador e pregou para outros reis. E mais, irmãos, ele nem gastou. Ele foi às custas do Estado, o império levou ele. Isso nos leva ao último ponto. As bênçãos das respostas negativas de Deus. Resposta negativa de Deus é bênção. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E nós devemos entender que há grandes misericórdias reservadas para nós quando Deus nos diz não. O problema de Paulo tornou-se uma enorme bênção para toda a igreja. Acompanha comigo. Os irmãos sabem que eu não gosto dessa história de se, né? Porque não existe o se, foi. Mas, vamos imaginar o seguinte. Paulo vai a Roma. E ele vai a Roma. E depois ele pretendia ir para a Espanha. E ele vai para a Espanha. The end. Acabou. Ponto final.
nós não estaríamos hoje pregando a carta de Paulo aos Romanos. Se Paulo vai a Roma, Paulo não escreve para os romanos. E se Paulo não escreve para os romanos, a igreja perderia essa carta maravilhosa, que foi a carta que despertou tantos homens ao longo da história, que foi a carta responsável pela própria reforma protestante. O não de Deus é bênção para a igreja. Quando Deus diz não para algo que nós desejamos, Ele certamente tem um propósito maior, melhor e mais satisfatório em mente. Aquele que ora para que a vontade de Deus sempre seja feita, essa pessoa vai ser sempre beneficiada, porque a vontade do nosso Pai é boa, é perfeita e é agradável àqueles que se submetem a ela. Para concluir, meus irmãos, espero que todos nós tenhamos sido envergonhados, quebrantados pela nossa fraqueza e debilidade e raquítica prática de oração. Mas se isso aconteceu, nós devemos estar animados, porque o Espírito Santo está falando conosco. Reconhecer isso é o primeiro passo. Note o seguinte: os exemplos e as instruções que foram apresentadas aqui não foram apresentadas como um porrete para bater nos irmãos ou como uma lei para condenar os irmãos, mas como instruções para que nós clamemos como em oração, que nós clamemos socorro e graça e misericórdia de Deus, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Eu não estou apontando o dedo para a igreja dizendo, olha, vocês não oram, estão errados. Eu estou dizendo, passem a orar e peçam auxílio divino, que Ele vai auxiliar. Portanto, tomemos o exemplo de Paulo. Todo o seu trabalho era feito como um culto e envolvia incessante oração. Ele jamais deixou de orar pelos crentes esses que ele nem conhecia. Oremos, portanto, por nós, com submissão total à vontade de Deus. E sejamos gratos, até mesmo pelas negativas e pelas respostas que não eram exatamente aquilo que nós queríamos ou que havíamos pedido. Esse é o primeiro passo. Paulo não orou para ir a Roma preso, mas como é que ele foi? Preso. Por quê? Porque foi assim que Deus quis, e assim era bom. Oremos, irmãos, incessantemente uns pelos outros, mais do que por nós mesmos. Vamos aprender que esse dever é um privilégio que nos traz bênçãos incalculáveis e surpreendentes. Separemos um horário, nos organizemos para lembrar de todos aqueles que necessitam do favor divino, e eles necessitam assim como nós. Lembremos sempre de agradecer e não apenas de pedir, e que Deus nos auxilie em nossas debilidades, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, quão distantes nós estamos de termos uma vida espiritual sadia. Nos auxilia, Senhor, e nos leva além desta mensagem, de outras implicações que a oração tem, porque elas glorificam o Teu nome quando feitas corretamente, porque elas nos trazem bênçãos quando feitas corretamente e quando é do Teu agrado, e porque elas são agradáveis e deleitantes, aprazíveis a um coração regenerado que ama primeiramente ao Pai. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, e aquilo que Tu quer fazer na nossa comunidade seja feito para a honra e glória
do teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.